vez. Estamos nos ajustando, graças a Deus. Estamos nos tomando cada um seu lugar. Ontem a gente estava aqui no ensaio do louvor, a Sara até falou, ai meu Deus, Vanessa também podia estar pro louvor. E a gente fica assim, né? A gente está querendo, né, que todo mundo se envolva, né? A gente está com aquele desejo de ver todo mundo se envolver. Se você tem alguma coisa que você gostaria de fazer na igreja, e você ainda não descobriu, procura a gente, fala assim, olha, eu tenho vontade de fazer isso. Né? Neide, a gente já sabe que ela gosta muito do evangelismo, né? E cada pessoa, ela tem o seu lugar, né? E eu gostaria que você tivesse no seu coração e falasse assim, o que eu posso fazer hoje, nesse novo tempo que o Senhor tem para nós? Me mostra o que o Senhor tem para mim, o que eu posso desenvolver, qual o talento que o Senhor me deu. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Feche os seus olhos, deixa Deus continuar ministrando na sua vida e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje nessa palavra? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. É tua noiva, é tua igreja, é teu povo. O que o Senhor quiser falar conosco, Deus, nós abrimos o nosso coração nesse momento, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, para que nós venhamos a frutificar, ó Deus. Em nome de Jesus, tenha liberdade em nosso meio, Espírito de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis 5. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Naamã. Eu estou já uns 3 dias com esse Naamã na minha cabeça. Já você falou assim, prega, e eu falei, eu tenho uma palavra sobre isso, vou falar sobre ser servo. E aí, quando foi ontem à noite, eu, com a palavra, mas sabe aquela palavra que não bate? Eu falei, Deus, tem algo diferente, não é isso. E joguei um colchão lá fora, estava frio, estava chovendo, e lá fora aquele ventinho bom. Eu acordei inspirada, né? Deus me deu a palavra de Naamã, e eu gostaria de falar hoje um pouco sobre Naamã, sobre alguns aspectos, algumas pessoas que estiveram presentes no processo de cura daquele homem, algumas posturas e posições que algumas pessoas assumiram para que aquele homem chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Amém? Então vamos lá. O outro mesmo, né? Tá ruim. 2 Reis 5. Aleluia. 5. Abaixa um pouquinho, Guilherme. 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã. Amém? Todos se encontraram? Tudo bem, gente. Procure. Deus está nesse lugar, amém? Deus, Ele quer fazer coisas tremendas na nossa vida. E eu creio que Ele vai fazer. Versículo 1, a partir do versículo 1. Tudo bem, Laurinha? Amém. Te amo, viu? Amém. Vamos ler então a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse um homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vá, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que me envie a mim este homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se dignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor toda a glória de tudo aquilo, Deus, que tem sido feito na terra. Porque o teu nome é grande, o teu nome é forte, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus no meio do teu povo, no meio da tua criação. O Senhor é o Deus soberano que continua agindo. Glória a Deus. Nós começamos vendo esse texto, o título dessa mensagem é Influenciando os Naamãs, né? Deus hoje nos chama para sermos influencers, né? A gente vê muito hoje falar sobre influencer digital. Mas Deus hoje ele quer nos chamar para sermos influencers de pessoas que estão precisando de ouvir sobre Jesus. E nós vimos que nesse texto, nós vemos a história se desenrolando através de uma menina escrava. No versículo 2 ao 4, o texto fala que uma escrava, que mesmo tendo sido roubada do seu povo, ela não foi vingativa, mas falou do profeta que Deus usava. Primeiro ponto que nós vemos que começa essa história é que existia uma guerra em Israel e uma criança foi levada de lá, uma menina. E ela foi parar justamente na casa desse homem, que era um homem muito poderoso. Meu texto começa falando isso, que ele tinha o respeito do seu Senhor, porque através dele o Senhor tinha dado muitas vitórias ao povo da Síria. O povo na Síria saiu conquistando tudo quanto é nações, então fez uma guerra assim, muito tremenda mesmo, e esse homem estava à frente dessa guerra. Porém, ele era leproso, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade. E o texto fala que essa menina, quando ela começou a trabalhar lá, que ela viu que ele era leproso, ela virou para a esposa dele e falou o quê? Olha, se esse homem fosse lá em Israel, lá tem profeta e ele seria curado. Primeiro papel que eu gostaria que nós avaliássemos hoje, quantas pessoas chegam para nós com problemas e nós falamos, Jesus tem a cura para você. O que eu acho muito interessante nesse texto é que, quando eu li ele, ela nem fala de Deus, ela fala, ele vai saber que tem profeta. Quando você fala de um profeta, você sabe que não é um homem, é Deus por trás daquela pessoa. Né? E ela pega e cita isso para ele. Aqui no versículo, ela pega e fala, oxalá que no versículo 3, oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Primeira pessoa que nós vimos que começou esse processo de influência foi uma escrava. A segunda pessoa, quem foi? A esposa. Ela não tinha liberdade para chegar, mas a esposa chegou para ele e falou, olha, aquela menina que você trouxe lá, ela falou que tem um profeta. O papel da mulher ele é extremamente importante, tanto para levantar quanto para afundar um homem. O que é que você influencia hoje o seu marido, a sua esposa? As pessoas que andam ali lado a lado, a gente tem esse papel de influenciar a pessoa. E essa mulher, ela chegou para ele e falou assim, olha, tem um profeta lá. Às vezes, eu e José, a gente sempre conversa, muitas vezes ele chega para mim e fala uma coisa que vai me influenciar boa, é positiva, eu falo para ele também. Quando não é positivo, a gente diz, não, isso aí não é legal não. Por quê? Porque a gente está crescendo junto. Né? Na mesma forma o Gesto com a Eliede, né? A gente sabe, o Guilherme com a Sara, né? A gente sente e a gente conversa, a gente vai. O objetivo aqui é o quê? Boas influências, que foi o que essa mulher fez. O segundo aspecto, então, foi a mulher que fez isso. O terceiro aspecto que eu achei até interessante, um exemplo a não se seguir, foi o exemplo do rei de Israel. Quando esse comandante ele chega para falar com o profeta, com o rei, o que o rei fala? Oxe, está procurando ocasião contra mim. Esse homem está pensando o quê? Ele já levou para o lado pessoal. Ele nem parou para avaliar que aquilo dali Deus estava querendo glorificar o nome dele naquela situação. Eu não sou Deus para curar. Esse homem está procurando uma forma de me destruir, de vir contra mim. Vejam bem isso. Esse não é um modelo para a gente seguir. As circunstâncias que acontecem à nossa volta, nós temos que parar e refletir
e ver no que aquilo dali pode ser feito para glorificar o nome de Deus. E foi isso que ele não percebeu, o rei, naquele momento. No versículo 7, né, ele fala sobre um rei incrédulo que leva tudo para o lado pessoal. Depois nós vemos o lado de um profeta ousado, né? Eliseu, ele escutou que o rei tinha rasgado as suas vestes e ele foi ousado. Falou, rapaz, está pensando o quê? Rasga tuas roupas não, manda ele vir aqui, ele vai ver que tem profeta em Israel. E ele foi ousado, né? E isso é o que nós precisamos hoje em dia. O que Deus ministrava no meu coração é que a gente precisa de ousadia. A gente precisa parar de ser tão tímido. A gente vê ontem, a gente estava numa confraternização lá numa festinha, o povo lá fumando maconha, narguilé e tudo mais. Eu falei, gente, as pessoas não estão nem aí para quem está perto, quem está olhando. E a gente fica com vergonha de falar de Cristo. E a gente, às vezes, as pessoas chegam perto da gente tem tanta coisa para falar, mas não fala de Jesus. E a gente precisa estar atento para isso. E essa ousadia desse profeta, ele falou assim, manda ele vir aqui. Rapaz, aquele homem, ele era o comandante do rei da Síria. Se ele chegasse e ele não fosse curado, Eliseu corria o risco de morrer. Só que Eliseu não se incomodou com isso, ele sabia a quem ele estava servindo, quem era o Deus dele. E Eliseu foi ousado nisso. Precisamos aprender assim, que não se incomodar de atender alguém tão poderoso e não seguir os rituais normais. O que ele fez com esse homem? Vai lá, não foi nem falar com ele. Ele falou, vai lá, mandou um mensageiro, vai lá e manda ele lá naquele rio lá e se mergulhar lá 7 vezes. Nem se dignou a sair e conversar com ele. E o comandante ficou indignado. Mas ele não se incomodou com isso de seguir rituais normais de alguém tão poderoso. Algumas direções de Deus não vamos entender, mas precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo e obedecer. Enquanto aquele homem era arrogante, o profeta nem foi falar com ele. Porém, lá no final, quando a gente leu, né, depois, ele se humilhou, foi curado e voltou, e o profeta o recebeu. Então, às vezes, você está lidando com pessoas que às vezes são arrogantes, e você fica ali tentando agradar, tentando bajular, e Deus quer quebrar a pessoa, mas a gente às vezes impede que Deus trate com aquela pessoa. E aquele homem, quando ele chegou lá na sua arrogância, o profeta nem estava nem só manda ele ir lá e fazer o que tem que ser feito. Mas depois que aquele homem foi lá, que cumpriu aquela direção, que mergulhou e que foi curado e voltou já todo mansinho, né, digamos assim, aí Eliseu recebeu ele, e aí eles foram conversar. Então, às vezes, tem situações que nós não vamos entender. Deus vai falar para a gente fazer certos tipos de comportamento que a gente não entende. Fala, mas rapaz, um homem todo poderoso está aqui, chegou aqui nesses dias, né? O Lula ligou para sua mãe, né? Se ele chegar lá, todo mundo para receber. Por quê? Porque é um homem poderoso, é um homem que, né, que todo mundo respeita. Então, assim, a gente para, a gente avalia assim, os homens naturais aqui à nossa volta. E quem tá ali na situação quer estar perto da pessoa, mas esse homem, ele não olhou o natural, quem era aquele homem, ele olhou o espiritual, falou, não vou lá não quero saber disso. Então, uma coisa que Deus me chamou a atenção sobre isso também foi nesse aspecto, de a gente ficar atenta às pessoas que Deus coloca na nossa vida e como lidar com as circunstâncias. Outro momento para não seguir o exemplo é na arrogância do chefe poderoso da Síria, nos versículos 11 e 12. Naamã muito se dignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, passará a mão sobre o lugar e a restaurará. E não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Esse é um outro ponto que a gente não deve seguir. A conduta de Naamã, a posição, né, a postura dele. Ele ficou com raiva. Às vezes a gente fica, tem hora que eu tenho vontade de dar um murro no Jessé, quando ele fala certas coisas assim. Mas eu paro e eu reflito, eu falo, rapaz, isso é para o meu crescimento, né? Então a gente tem que aprender que nem tudo que a gente escuta vai agradar os nossos ouvidos. Essa semana eu estava até falando com uma colega, ela tinha me perguntado um negócio, eu mandei para ela um texto e a gente começou a conversar. E eu falando para ela, eu falei assim, mas hoje a gente já vive desses tempos, as pessoas não querem mais ouvir aquilo que vai confrontar ela, aquilo que vai machucar, aquilo que vai colocar elas no lugar que Deus quer que elas estejam. E ela, Nilva, é verdade, estou arrepiada aqui com isso que você falou. Porque a gente vê que as pessoas hoje elas têm o quê? Como o Timóteo fala, comichões no ouvido. Você chega nessas igrejas, elas só querem escutar que você vai prosperar, que você vai enriquecer, que você vai isso e aquilo. Mas esse homem aqui, apesar de ser um homem rico, poderoso, respeitado pelo seu Senhor, que tinha grandes batalhas, ele tinha um problema que só Jesus podia curar. Quantas pessoas hoje estão na nossa vida que tem um problema que só Jesus pode resolver e nós nos calamos? E nós achamos tudo muito bonitinho, tudo engraçadinho, brincamos com as pessoas, mas nós não olhamos no olho dela e falamos, você precisa de Jesus.
Você é ótimo, eu gosto de você, mas você precisa de Jesus. E esse papel do comandante foi esse, ele ficou com raiva, ele ficou irritado. E o texto fala que ele saiu com muita raiva. Aí entra uma outra pessoa, a última pessoa que foi fundamental nessa situação, que são os servos dele. Ao invés de eles ficarem, é verdade, o senhor está certo mesmo, o senhor é o cara, por que o senhor vai se humilhar desse jeito? Eles falam, Senhor, aqui no versículo 13, eles falam, Senhor, então chegaram-se a eles os seus servos e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo, te lava-te e ficará purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Nós vemos que várias pessoas foram usadas por Deus nesse processo de cura de Naamã. A última pessoa, eram os servos dele, que estavam com ele nas batalhas, que conheciam eles, e que viram o Senhor indignado. E eles poderiam muito bem chegar e falar, não, o Senhor está certo mesmo. E ele pensa que ele saiu para falar com o Senhor, ainda manda o Senhor vir aqui mergulhar no rio, mas o servo dele assim, meu pai, se fosse algo tão difícil, o Senhor não faria. Quanto mais uma bobagem dessa. E às vezes tem pessoas nas nossas vidas tão alimentadas, com tanta amargura, com tanto problema, até mesmo com igreja, com o reino de Deus, com pessoas, e a gente fica ali alimentando aquelas mágoas, aquelas frustrações, em vez de a gente levar a pessoa a entender o propósito de Deus na vida dela. As pessoas estão muito feridas hoje, muito machucadas, e elas precisam de Jesus. Então, a obediência que produz um milagre está no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino que ficou purificado. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós certamente vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Tem coisas, queridas, hoje a gente vê assim, as pessoas assim, batalhando muito, às vezes muito na questão financeira. Só que existem coisas que dinheiro nunca vai comprar. A nossa paz, a nossa consciência, a nossa tranquilidade com Deus. É saber que se você está passando por aflições, o Senhor está ao seu lado. E são essas coisas que nos confortam. O dinheiro ele tem o seu valor, é claro, todos nós precisamos disso. Trabalhamos em busca disso, nos esforçamos. Mas mais do que isso, o que as pessoas precisam hoje é de ter um encontro com Jesus. E esse homem, por meio de Eliseu, ele teve um encontro com Deus. Ele viu quem era Deus. Conforme disse o profeta Eliseu, ele descobriu que havia um Deus em Israel. Então, para concluir, como serva, às vezes nós estamos passando por situações difíceis, mas isso não é motivo para deixarmos de falar do que o Senhor fez e ainda faz hoje na terra. Ficar com o ranço do comportamento das pessoas e nos afastarmos delas, ou estarmos no meio de pessoas vazias de Cristo e falarmos sobre as futilidades delas, mas precisamos direcionar elas para fazer o que é certo. Se elas vão aceitar ou não, não é nossa responsabilidade. Cumprimos a nossa obrigação. A serva não tinha o dom de curar, ela não tinha coragem para falar diretamente com o homem poderoso, mas ela passou a bola para o profeta. Ela nem disse que Deus curava, disse que o profeta curava, apesar de saber que Deus agia por meio do profeta. Você viu que ela não estava nem aí, ela falou, lá tem um profeta lá e ele vai curar ela. Então ela fez aquilo que ela podia. Na sua limitação, ela não deixou de fazer a única coisa que podia. Às vezes nós nos sentimos constrangidos de falar para as pessoas sobre Jesus. Se você está constrangido, fala, olha, vai lá na minha igreja, lá tem pastores, lá tem profetas, lá tem pessoas que vão te ajudar. Se às vezes você se sente constrangido, queridos, nunca pense que as pessoas que estão ao seu lado foram colocadas ao acaso, são só seus amigos, são só seus parentes, elas estão ali porque Deus quer salvar elas. E Deus quer usar cada um de nós para isso, para atingir esse objetivo. E quando nós vemos que essa menina, ela cumpriu o propósito dela. Então, às vezes, nós não sabemos como tocar no coração das pessoas sobre Cristo por vergonha ou por não acharmos que seremos convincentes, mas podemos falar que congregamos em uma igreja e que Deus pode usar os seus profetas para falar. Sejam como aqueles servos que levaram aquele homem poderoso a obedecer à instrução recebida do profeta. Seja um influencer naquilo que será a eternidade com Cristo na vida das pessoas que estão à sua volta, cônjuges, familiares e amigos. Convide eles para virem no culto e digam, vão ao culto na minha igreja, Deus usará os meus pastores para ajudarem vocês. Mesmo que aparentemente a situação deles, oposição social, seja além daquilo que você achou ser possível chegar até ele. Amém? Às vezes nós conhecemos pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão aí bem na alta,
Pessoas que às vezes são incrédulos, outros que são, quando você não acredita em Deus, você é o quê? Como é que é? Ateu. Sabe? Se você, Deus criou uma oportunidade, fale para a pessoa, fala, vai lá buscar Deus. Se você não consegue falar, olha, vai lá na minha igreja. Lá tem pessoas que vão te ajudar, lá tem profetas na nossa igreja. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer tratar com você. Seus familiares e amigos, Deus te deu a responsabilidade e o privilégio de levá-los a Cristo. Como aquele profeta, não se intimide com a força social, posição religiosa ou financeira das pessoas. Diga a elas o que elas precisam de verdade de Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Deus vai te colocar em lugares e diante de pessoas que você nem imagina ser possível, somente para que você fale da pessoa do Espírito Santo que pode mudar qualquer situação. Hoje eu queria fazer diferente, eu queria te chamar todos para virem receber oração aqui, todos. Eu queria que vocês viessem aqui com o coração aberto para o que Deus vai fazer. Coloca para repetir. Nós vamos orar aqui, eu queria chamar todos aqui, eu gostaria que somente eu e Jessé hoje possamos ungir e pôr as mãos, adultos, crianças, todos trouxas. Nós vamos orar hoje, ministrar na sua vida uma unção de ousadia. Essa música eu coloquei ela hoje de manhã no grupo, e ela fala, Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E eu queria te pedir que você abrisse o seu coração nessa hora, para recebesse essa unção. E você falasse, Senhor, hoje eu quero receber essa unção de ousadia, porque eu quero cumprir o que o Senhor quer realizar por meio de mim. Amém?